Então, queridos, mais uma vez, nós queremos agradecer a presença de cada um dos irmãos, das irmãs que estão conosco. Tenho certeza que vocês estão com sede da palavra, vocês querem aprender. A gente tem um bom número de pessoas aqui na igreja, de forma presencial. E também esse material vai estar alcançando outras pessoas. Então, outras pessoas vão ter acesso a esse material para que juntos nós possamos aí caminhar nesse livro maravilhoso, desbravar aí esse livro maravilhoso que é o livro aos Romanos, ok? E eu tenho certeza que tem gente aqui que já deu até uma olhadinha no livro, né? Já aproveitou para dar uma lida, já aproveitou para fazer algumas pesquisas. Tem gente, inclusive, que estava estudando recentemente esse livro aí. A gente vai, inclusive, consultar esse pessoal aí que já está inteirado, né? A gente vai colocar eles aqui para a gente pedir a ajuda deles. Tá, irmãos? Mas estudar a palavra de Deus é sempre maravilhoso. É sempre muito bom nós estudarmos a palavra do Senhor Jesus. Tá certo? Quero já convidar e desafiar vocês para que nós possamos estar aqui todas as quartas-feiras de ensino, para que nós possamos ir a fundo realmente, aprender acerca dos detalhes. O livro de Romanos é um livro cheio de detalhes, é um livro muito rico. Nós estávamos conversando, antes de começar, ali atrás, que o livro de Romanos, ele não é considerado um livro muito grande, mas é um livro cheio de detalhes. Muitos detalhes para que a gente possa aprender. E olha só, que eu tenho algumas informações aqui, introdutórias para vocês, antes da gente começar a conversar aqui com o pastor Alípio. Nosso estudo de hoje é um estudo introdutório, só para a gente se situar, para que a partir do próximo estudo a gente possa, de fato, entrar nos detalhes da carta aos Romanos, tá certo? Então, olha só, quem de vocês aqui presente ou que vai estar nos assistindo já leu o livro aos Romanos? Quem já leu assim, completo, já tirou assim, eu vou ler todo o livro? Quem já leu? Muito bem, tem alguns irmãos que já leram, alguns aí já leram alguns capítulos. Quem já leu aí alguns capítulos? Mais pessoas. Mas a gente vê que ainda falta um bom número de pessoas ler, né? O livro, a carta aos Romanos. Olha só, gente, só para vocês terem uma ideia da importância dessa carta, muitos estudiosos da área teológica, eles chegam a dizer que é extremamente importante a gente ler e compreender a carta aos Romanos, porque a partir da carta aos Romanos, ela é chave para que a gente possa entender outros livros da Bíblia, certo? Então, a gente poderia aqui citar várias e várias razões pela qual a gente precisa estudar Romanos, mas a gente vai, à medida do possível, deixando aqui para os irmãos algumas dicas. Bom, a gente está aqui com o pastor Alípio. O pastor Alípio está retornando das férias, está com a mente descansada, está com a mente, né? E a gente vai explorar bastante ele aqui, no bom sentido, o conhecimento. E eu tenho certeza que ele já se preparou, passou muitos anos lá no seminário, e graças a Deus, uma pessoa que tem se dedicado na área do ensino, né? Desde o início do seu ministério, a gente percebe que o nosso pastor ele tem se dedicado muito na questão da área do ensino. E a gente louva a Deus pela vida dele, a gente louva a Deus porque pela contribuição, né, que ele, através do ministério que Deus entregou na vida dele, tem dado à igreja de maneira geral. E nós louvamos a Deus. Pastor Alípio, cumprimente os irmãos aí, fale para a gente o que a gente pode esperar da carta aos Romanos. Vai dar para
aceitar Jesus novamente? Bom, irmãos, a minha proposta aqui nessa quarta-feira, né, e nas outras quarta-feiras, é ajudar aqui a vocês a entenderem um pouco sobre a carta aos Romanos. Para mim, depois do livro de Apocalipse, Romanos, ele é um dos livros mais difíceis de ser interpretado, mas ele é uma teologia sistemática sobre o Evangelho. Como foi fundada, né, essa igreja em Roma, quando Paulo escreveu essa carta, quem levou essa carta, uma vez que Paulo ele não fundou essa igreja, uma vez que ele, antes dele visitar Roma, ele não tinha ido, antes de enviar essa carta, ele não tinha ido a Roma ainda. O que aconteceu, né, para que alguns irmãos que estavam em Roma serem dispersos, né, da cidade de Roma? Então é importante a gente saber sobre esses detalhes sobre a carta aos Romanos, né? Essa que eu falo, a gente já vai chamar de temporada aqui, né? Se Deus nos permitir, são 4 temporadas, né? Essa temporada aqui vai ser chamada o Evangelho. E hoje a gente vai falar sobre o Evangelho de Deus. Por que que Paulo apresenta no capítulo 1, versículo 1, como o Evangelho de Deus, né? Então a gente vai caminhar nesse viés aí. Então a minha proposta aqui é fazer com que vocês entendam essa carta. Bom, Começar do começo, por mais redundante que isso pareça, mas é necessário a gente dar os primeiros passos em relação a isso. Pastor Lipe, como o apóstolo Paulo começa a carta aos Romanos? se você que está com a sua Bíblia nas mãos, está lendo capítulo 1, versículo. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. E é importante a gente observar que aparecem 2 palavras importantes nesse versículo 1 aí, ó, a palavra servo e a palavra apóstolo. E tem uma outra palavra aí que depois a gente vai detalhar nos outros estudos, que é a palavra evangelho. Paulo, ele, aqui essa palavra servo, né, é a mesma palavra grega que é doulos ou escravo. Alguém que foi comprado com um alto preço e que agora tem que servir esse senhor. Ele está em missão, no caso para Cristo. Mas aí aparece uma outra palavra, que é a palavra apóstolo. E essa palavra significa enviado, entendeu? Significa enviado. Apesar de a palavra apóstolo, ela dá aqui um peso maior no sentido de hierarquia. Porque você tem aqui servo, escravo, mas em segundo lugar você tem a palavra apóstolo, aquele que é enviado, aquele que tem uma autoridade maior. E só que Paulo, ele prefere ser servo do que ser apóstolo. Porque ele já começa aqui a carta reconhecendo que ele era alguém que estava preso, no sentido de preso pelo pecado, no sentido de perdido, e agora ele é comprado. Então ele passa a ser um escravo, ele passa a ser um servo de Jesus. Mas ao mesmo tempo que ele passa a ser um servo, ele passa a ser também alguém enviado. Para quê? Enviado, aí a pergunta vem, enviado para quê, né? Ou separado para quê? Separado para o Evangelho de Deus. A gente vai, depois de alguns estudos, a gente vai entender que se essa palavra evangelho aqui, será que o significado dela é boas novas, ou esse evangelho aqui ele é uma pessoa? Entendeu? Se ele se refere também a uma pessoa. Então, importante observar aí, né? Paulo, ele é, ao mesmo tempo, o servo de Jesus Cristo, de ser um escravo, mas em segundo lugar, também ele é enviado, né, ou separado para o evangelho de Deus. Já deu até dica do que vem por aí, para a gente. Interessante, né? Quando a gente observa o capítulo 1, versículo 1, né? A gente observa o seguinte, e chega a te perguntar, por que Paulo se apresenta dessa forma para essa igreja?
Por que ele utiliza essas palavras, né, que o pastor utilizou? O que vocês acham? Por que Paulo se apresenta dessa forma para essa igreja? Dizendo, ó, eu sou servo, eu sou escravo, fui comprado. E depois ele se apresenta como um apóstolo. Pastor, por que ele se apresenta dessa forma? Ele tem que utilizar essas palavras aí. Bom, tem duas coisas importantes por que Paulo se apresenta dessa forma. Primeiro, Paulo ele não é o fundador da igreja em Roma. Esse é o primeiro ponto. E não é o fundador. É diferente como a igreja de Éfeso, como a igreja de Corinto, que ele foi a pessoa que foi para essas cidades e fundou essas igrejas. Paulo ele não funda, ou seja, ele não abre a igreja em Roma, né, em Roma. Em segundo lugar, aqui é para ele validar o seu ministério, para dizer para aquelas pessoas de que ele não está pregando o evangelho, ele não é apóstolo, ou ele não é servo porque ele quer ser. Ele é servo porque ele foi resgatado. E ele é apóstolo porque ele foi separado. Ou seja, então ele traz aqui um peso nessa palavra, assim, ó, eu fui separado por Deus, para o evangelho de Deus. Entendeu? Ele não está chegando dizendo assim, ó, eu estou aqui enviando uma carta para vocês, eu me auto-intitulei como servo e auto-intitulei como apóstolo. Não, eu tenho esse título porque eu fui resgatado por Jesus, no sentido de ser servo, e também eu estou sendo enviado aqui por Deus para pregar o evangelho de Deus. Então, por isso que tem esses dois motivos que ele se apresenta para essa igreja dessa forma. Interessante ter a ordem, né? Primeiro ele se apresenta como escravo, como servo, e depois ele se apresenta como apóstolo. Então é interessante a gente entender por que ele se apresenta dessa forma para essa igreja. Ok? Está entendido até aqui? Está tranquilo? Alguém quer participar? Quer fazer algum comentário? Quer fazer alguma pergunta? Ou ainda está muito cedo? A gente só está começando. Só está começando, né? Eu sei que vocês já deram uma olhadinha e vai surgindo aí as perguntas ao longo do nosso estudo. Bom, já que a gente já sabe que Paulo não conhecia aquela igreja ainda, então a gente caminha aí para a segunda pergunta. Quem fundou aquela igreja, pastor? A igreja aos Romanos. Aqui a gente vai precisar que ele nos ajude a ler textos aqui, né? Essa é uma pergunta fundamental quando a gente estuda Romano, né? Quem fundou, ou quem plantou, quem levou a mensagem do Evangelho para Roma? Já que uma vez Paulo não fundou essa igreja. Existe na tradição católica que eles alegam que foi Pedro que fundou essa igreja. Só que se fosse Pedro, Paulo tinha que escrever lá no capítulo 16 e tinha que ter uma saudação ali. E tinha que lembrar o nome de Pedro. Então a pergunta, ou seja, a resposta mais que se aproxima aqui é que essa igreja ela foi fundada pelas pessoas que voltaram para Roma depois do dia do Pentecoste. Atos capítulo 2, versículo 10. Já que o dia do Pentecoste aconteceu no ano 30 a 33 a.C., ou seja, depois de Cristo. Então, essas pessoas, aqui eu queria que vocês lessem com a gente, alguém procura aí a leitura, Atos 2, 10. Visitantes vindos de Roma. Se você observar no capítulo 2, versículo 10, diz que tinha pessoas da Frígia, da Panfilha, do Egito, das regiões de Líbia, próximas a Cirene, e romanos que aqui residentes, tanto judeus como convertidos ao judaísmo. Se vocês olharem Romanos capítulo 1, versículo 13 e 15, vocês vão ver que também tem citações de que em Roma existia não só pessoas judias, como também pessoas gentílicas. Romanos capítulo 1, versículo 13 e capítulo 1, versículo 13 a 15, assim: irmãos, não quero que ignoreis que muitas vezes planejei visitar-vos, mas até agora tenho sido impedido, para conseguir algum fruto entre vós, como também entre os demais gentios. Sou devedor tanto a gregos
quanto a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. De modo que, depender de mim, estou pronto para anunciar o evangelho também a vós que estáis em Roma. Então, nós chegamos à conclusão aqui de que quem vai abrir o trabalho em Roma vai ser as pessoas que voltam do Pentecoste para Roma. Porque, adiantando aqui uma informação, em Roma existia muitos judeus. Então, esses judeus, quando chegaram no dia do Pentecoste, eles vinham para Jerusalém. Eles vinham para Jerusalém. Só que em Jerusalém, pelo fato da pregação de Pedro, alguns desses judeus aí, eles se converteram ao cristianismo, só que agora não voltam mais só como uns adeptos ao judaísmo, eles voltam agora como discípulos de Jesus. E aí eles vão começar, isso aqui não é tentar aqui forçar, tá, irmãos? Isso aqui é um fato, tá? Eles vão começar a abrir pequeno grupo dentro das suas casas. E vão usar as suas casas para fazer as reuniões. Apesar de ter em Roma para mais de 14 sinagogas, que eram as congregações que funcionavam dentro das suas casas. Então, quem vai aqui abrir o trabalho em Roma vai ser as pessoas que voltam de Jerusalém, né, do dia do Pentecoste. Isso lá pelo ano 30 a 33 depois de Cristo, tá? Depois de Cristo. Dos comentaristas, né, a gente observa que o que prevalece realmente é que a igreja de Roma, ela se fundou dessa forma, né, ela foi formada dessa forma, que já foi exposta aqui. Roma, ela tinha um comércio muito grande, havia muitas vias, né, o contato com Jerusalém era frequente, então tudo indica que realmente, pelas razões já apresentadas, por haver muitos judeus ali em Roma, que no período pelo menos uma vez por ano, como a gente já estudou, tinha que ir até Jerusalém, né, cumprir ali o seu dever religioso, de participar ali da maior festa religiosa dos cristãos, né, e talvez até eles estivessem ali, como eles ainda não eram cristãos, talvez eles estivessem por outros motivos também, né. O certo é que naquele momento eles foram impactados pelo sermão de Pedro, ali no Pentecoste, e eles voltaram. E muito provavelmente, pastor, outras igrejas foram formadas a partir desse evento lá em Pentecoste. Não somente a igreja de Roma, mas a gente observa que a partir do evento de Pentecoste, o cristianismo ele passou a ser pulverizado para todos os lugares. As pessoas que voltaram dali, que foram impactadas pelo sermão de Pedro, pelo evangelho de Cristo ali, para onde eles foram, eles já levaram a semente da palavra de Deus. Então, muito provavelmente, não seria, digamos assim, engano nosso, pensar que muitas outras igrejas foram fundadas a partir daqueles que estavam ali naquele dia, aquele evento maravilhoso. Bom, isso que o presbítero Rony está falando, né? Na época que Paulo escreve a carta aos Romanos, Roma, ela é o maior centro judaico do mundo, entendeu? Ou seja, existe mais judeus em Roma do que em outro lugar. É por isso que existe aqui as 13 comunidades que seriam as sinagogas, né? E eles mantinham um contato intenso entre Jerusalém. Por quê? Você vai ver, por exemplo, Áquila e Priscila. O que eles faziam em Roma, pastor? Eles faziam tenda. Só que quando eles vão para Corinto, eles não deixam a profissão deles, eles continuam fazendo tenda. Então, essas pessoas, elas sempre estavam indo em Roma, porque Roma, ela é o centro do mundo, ela é a capital da Itália da época, ou seja, é o maior poder que tem na época, no sentido militar, econômico, né? Então, muitas pessoas eram artesãos, eram peregrinos, entendeu? Eram comerciantes e que se locomoviam pelas principais vias de Roma, que era a Via Arpia, a Via Cornélia, a Via Aurélia e a Via Valéria, entendeu? Eram todas estradas que davam acesso a Roma, tá? Davam acesso a Roma. Então, Roma também era conhecida como
a cidade imperial ou a cidade eterna, né? Ou a cidade eterna. E no capítulo 16, Paulo ele vai citar o nome de várias pessoas. Então isso significa que essas pessoas que estavam em Roma, quando elas vinham por outros lugares que Paulo estava, elas tinham contato com Paulo, porque Paulo conhece elas. Como é que Paulo vai citar, ele vai mandar uma saudação a elas se ele não conhece elas? Ele cita nome por nome dessas pessoas. Então significa que esses cristãos que estavam em Roma, que fundaram a igreja em Roma, que levaram o evangelho para Roma, eles sempre estavam se locomovendo. E aí, aqui é importante a gente aplicar um ponto importante para a nossa vida. Eles levaram a sério a parte do ide por todo mundo e fazer discípulo. É que o sentido de, enquanto estou indo, enquanto eu trabalho, enquanto eu comercializo, enquanto eu faço meus afazeres, eu estou em missão. Ou seja, a gente nunca vai fazer missão. Na verdade, nós estamos em missão. E eles entendem isso aqui. Eles estão em Roma, eles estão fazendo missão. Eles saem de Roma, eles estão em missão. Isso que é importante que a gente observar. Por isso que a igreja ela cresce muito na cidade de Roma. Essa é a ideia de ter um estilo de vida missional, né? Bom, vamos lá, continuando aqui. Nós estamos estudando a Carta aos Romanos, estamos na parte introdutória. Tem muita coisa pela frente ainda para a gente aprender. A pergunta é um pouco óbvia, mas tem um detalhe nessa pergunta que a gente precisa esclarecer. Quem escreveu aos Romanos? Embora essa pergunta seja óbvia, mas tem um detalhe que a gente precisa atentar, pastor. Fala para a gente. Olha, eu me arriscaria aqui dar um presente aqui para quem acertar essa resposta aqui, né? Na opinião de vocês, quem foi que escreveu a carta aos Romanos? Está em nosso meio aí. Vamos ler aí Romanos capítulo 16, versículo 21 ao 22. Romanos 16, 21 e 22. 16, 21 e 22. Timóteo, meu companheiro de trabalho, manda saudações a vocês. Lúcio, Jasão e Sosípatro, meus patrícios judeus, também mandam saudações. Eu, Técio, que escrevi esta carta que Paulo ditou para mim, mando saudações a vocês. Quem escreveu a carta em Romanos? Técio. Tá, irmãos? É importante, esse aqui é um detalhe importante, tá? Quem cita as palavras, né? Ou seja, vão aqui pela regra aqui, né? Para a gente, depois as pessoas que nos assistirem, até vocês que estão aqui, não ficarem com uma dúvida na cabeça, porque às vezes as pessoas elas podem dizer assim, não, mas a Bíblia ela não é inspirada por Deus, por citações humanas. Só que quem sopra todas as palavras que estão na carta aos Romanos, na mente de Paulo, é o Espírito. É Deus que faz isso aqui, é Deus que coloca na mente dele. E aí Paulo, ele vai agora... esse homem chamado Técio aqui, ele era formado nessa área, ele era chamado de escriba ou emanuense. A função dele era isso, escrever a punho as cartas, entendeu? Então, Deus dá para Paulo o que está escrito aqui na carta, Paulo cita e ele escreve. Tá? Entendeu? Então, quem leva aqui no caso o título de quem escreveu a carta é Paulo, né? Capítulo 1 vai dizer que eu, Paulo, né? Mas só que quem escreve com o próprio punho é esse homem chamado Técio, tá? O que ele escreve com o próprio punho. Em outras cartas, pastorais que Paulo tem, ele vai dizer, eu escrevi esta carta com o próprio punho, entendeu? Ele vai citar isso, eu escrevi essa carta. Ele faz questão de dizer, isso, né? ele faz questão de dizer assim, eu escrevi essa carta com o próprio punho. Mas nesse caso aqui de Romanos, ele não escreve essa carta com o próprio punho, ele apenas cita as palavras e quem escreve com o próprio punho é esse senhor aqui chamado Técio, tá? Que era o emanuense ou o escriba da época. Certo, irmãos? Ou seja, a ideia, o conteúdo era dele. Isso. Né? O autor, exatamente. Diante disso,
Onde ele escreveu a carta, pastor? Onde ele estava? Em que circunstâncias? Quando Paulo escreveu a carta aos Romanos, ele estava em Corinto, tá? Isso foi por volta do ano 57 a 58 depois de Cristo. Isso no final da sua terceira viagem missionária. Se quiserem conferir comigo aí, Atos, capítulo 20, versículo 1 ao versículo 3. Passando o tumulto, Paulo mandou chamar os discípulos e, tendo-os confortado, despediu-se e partiu para a Macedônia. Havendo atravessado aquelas terras, fortalecendo os discípulos com muitas exortações, dirigiu-se para a Grécia, onde se demorou 6 meses. Então aí cabe duas perguntas para isso, né? Quando Paulo escreveu a carta, né? E onde ele estava quando escreveu a carta, né? Quando ele escreveu foi no ano 57 a 58 depois de Cristo, no final da sua terceira viagem missionária. Ele estava em Corinto durante os 3 meses que ficou ali na Arcaia, tá? A gente falar Corinto e falar Arcaia é por causa que a Arcaia ela faz parte do território de Corinto, tá? De acordo com Atos capítulo 20, versículo 1 a 3, ele estava de viagem para Jerusalém para levar uma oferta para os pobres e mandou a carta antes de partir, né? E estava hospedado na casa de um irmão, do irmão da igreja em Corinto, que era chamado de Gaio, tá? Se você ler Romanos capítulo 16, versículo 23, você vai ver que Paulo estava em Corinto, né? Em Corinto, ali na região da Arcaia, durante os 3 meses que ficou, ele escreve essa carta. E antes dele voltar para Jerusalém, porque Paulo ele tá indo para Jerusalém para levar uma oferta missionária das igrejas gentílicas, ou seja, a gente fala de gentílica aqui porque a maioria das pessoas eram gentios que converteram o cristianismo. Aí eles fazem uma coleta ali de oferta para enviar para a igreja de Jerusalém que estava passando fome, entendeu? Então ele está prestes a ir para Jerusalém novamente, só que antes dele ir para Jerusalém, ele manda essa carta para aos irmãos que estão em Roma, tá? E ele estava morando na casa desse irmão chamado Gaio. Se você olhar aí em Romanos capítulo 16, versículo 23. E também 1 Coríntios capítulo 1, versículo 14, né? Versículo 14. Né? Também nos cabe outra pergunta aqui, né? Já que Paulo escreveu essa carta quando estava em Corinto e estava na casa de Gaio, por quem mandou essa carta? Entendeu? Por quem ele mandou essa carta? Se vocês olharem aí em Atos 18, 18, você vai ver que em Atos 16, de 1 a 2, você vai ver que ele manda essa carta através de uma irmã chamada Febe, tá? Uma irmã chamada Febe. Ela era serva de Cristo em Secreia, porto no subúrbio da cidade de Corinto. Então, tudo é gente que era de Roma, que estava espalhado, por causa de um detalhe que a gente vai falar, por que eles foram espalhados por esses lugares como Corinto, né, Éfeso e outras regiões que havia ali perto de Roma. Então, Paulo estava em Corinto, e quem escreve essa carta, para quem leva essa carta ao irmão de Roma, é essa irmã chamada Febe. Muito bem. Quando a gente escreve algo, a gente sempre escreve com um propósito. Eu tenho certeza que Paulo, por mais que ele não conhecesse aquela igreja, por mais que ele não conhecesse aqueles irmãos ali, mas eu fico imaginando que ele tinha um propósito para escrever para aquela igreja que estava ali aos romanos. É importantíssimo a gente entender quais as motivações, vamos dizer assim. Claro que se a gente for enumerar, existem várias motivações, mas existem algumas que são principais. Então, por que Paulo escreve a essa igreja, pastor? Por que Paulo vai escrever numa igreja que ele não fundou, uma igreja que ele não conhecia,
Mas o que desperta nele? Qual é a visão dele para que não? Vou escrever para a igreja aos romanos. Antes de eu responder essa pergunta, eu preciso falar um outro detalhe aqui sobre a carta aos Romanos, né? O que levou essas pessoas que estavam em Roma, esses cristãos que estavam em Roma, serem dispersos para outros lugares? No caso, Áquila e Priscila. Por que eles foram para Corinto? Entendeu? Por que muitos outros irmãos saíram de Roma e foram para outros lugares? É que no ano 49 a 50, quem estava reinando em Roma é um imperador chamado Cláudio. E esses irmãos que estavam em Roma, eles começaram a falar tanto de um homem chamado Crestus, né? Não era nem Cristo, era Crestus. Ou seja, que tudo indica pelos comentaristas que seria uma pronúncia errada do nome Cristo, que seria latim. Entendeu? O nome Cristo, no sentido latim, seria no nome Cristo, né? Porque lá eles vão falar o latim. Então, por causa desse nome, de falar de tanto de Cristo em Roma, causou uma perturbação, de começar a causar perturbação nas pessoas. Entendeu? Sabe, de quando você fala tanto de algo, a pessoa ela se fica incomodada com aquilo. Aí ela tem duas opções: ou ela aceita aquilo que você fala, ou ela manda você ir embora. Principalmente do imperador, né? Principalmente do imperador, entendeu? Então, como esses irmãos que estão em Roma, eles começam a falar tanto de Cristo em Roma, aí isso incomoda o imperador, entendeu? E aí o que o imperador faz? O imperador baixa um decreto e manda expulsar esses cristãos de Roma. E aí nessa expulsão, a Áquila e Priscila, eles vão para Corinto, entendeu? Lembrando que eram os cristãos judeus também. Os cristãos judeus, né? É claro que existiam os cristãos também que eram os gentios, né? Que saíram que eram os gentios que estavam lá. Só que você tem duas perseguições aqui. Você tem no ano 49 e você tem no ano 64 com Nero. Você estuda a história, Nero em 64, ele mandou perseguição também. Por ódio dos cristãos, ele mandou até a fogo em Roma, em 14 bairros de Roma. Entendeu? Só que 10 bairros não pegam fogo. E justamente os bairros onde os cristãos moravam, não pegou fogo. Aí o que Nero ele faz? Ele coloca a culpa nos cristãos. Ele diz que quem tinha ateado fogo em Roma tinha sido os cristãos. Aí em Roma ou seja, Nero começa a ter uma perseguição aqui contra eles. Ele manda capturar alguns cristãos, ele coloca em estacas no seu jardim, coloca óleo e manda até a fogo à noite. Sabe a carta que Pedro escreve ao estão dispersos na Capadócia, na Bitínia? É nesse contexto que Pedro está escrevendo a esses irmãos que foram dispersos no ano 64. E aí eles foram perseguidos, alguns moraram em cavernas, outros foram para outros lugares. Só que depois eles voltam novamente, depois que cessa essa perseguição aqui, eles voltam novamente para Roma, entendeu? Isso aqui a gente vai falar no outro estudo nosso, né? O que está acontecendo entre aqueles que saíram, no sentido dos cristãos judeus, e nos cristãos que ficaram em Roma, no sentido dos gentios. Houve um conflito aqui entre eles, né? Mas o que leva Paulo a escrever a carta em Romanos, o principal propósito dele não é só a parte doutrinária. É que Paulo, ele quer ir pregar o evangelho na Espanha. Só que ele não tem grana. Entendeu? Mas era inteligente, tinha visão. Ou seja, ele não tinha uma convenção que pagasse o salário dele. Ele precisava de dinheiro, ele precisava de apoio. Então o que Paulo faz? Assim, ele quer o apoio da igreja romana. Só que para ele ter apoio, ele tem que convencer eles do que ele vai pregar. Ele assim, olha, o conteúdo, o material que eu vou oferecer para as pessoas, que eu quero que vocês apoiem, é esse aqui. Aí ele vai escrever, que a gente chama aqui de uma teologia sistemática sobre o que é o evangelho, no caso a carta aos Romanos. Então, Paulo ele quer ir pregar o evangelho na Espanha, ele precisa de apoio, precisa de patrocínio, sendo assim ele apresenta o evangelho que acredita a fim de conseguir apoio da igreja romana. Entendeu?
Ou seja, eu vou mandar aqui para vocês uma amostra do meu produto, no caso aqui, não desvalorizando o evangelho, né? Só para entender que eu vou mandar uma amostra. Vou mandar o pra vocês, portfólio para entendeu? vocês aí darem uma Do que olhada. eu vou apresentar para essas pessoas. Eu quero que vocês apoiem isso aqui. Eu preciso de apoio financeiro. É como se a igreja perguntasse, Paulo, tu quer ir para a Espanha pregar o quê? Ele fala assim, quero pregar o evangelho. Mas que evangelho é esse? Esse aqui, ó, ele tem que escrever a carta aí, o Romanos, para eles. Esse é o propósito principal de Paulo, escrever a carta a esses irmãos. Há um ditado que diz que a gente não pode dar um passo além do que as pernas permitem, né? Então era mais ou menos isso que Paulo pensou. Ele já estava bem maduro, né? Ele já estava, vamos dizer assim, avançado em idade, mas o vigor para pregar a palavra, para plantar igreja ainda continuava. E ele pensou, poxa, para mim chegar na Espanha, eu preciso conquistar primeiro os irmãos de Roma. Porque se eu conquistar os irmãos de Roma, se eles conseguirem ver o potencial, eles vão patrocinar essa obra missionária. Interessante isso, né? Interessante. Ó, Romanos capítulo 15, vocês querem conferir aí, ó. Romanos capítulo 15, versículo 18 a 23, diz assim: porque não ousarei falar de coisas alguma, senão daquilo que Cristo tem feito por intermédio para a obediência dos gentios, e em palavras e ação, pelo poder de sinais e prodígios, no poder do Espírito Santo, de modo que desde Jerusalém e arredores até o Ilírico, tenho proclamado plenamente o Evangelho de Cristo. Desse modo, esforcei-me por anunciar o Evangelho não aonde Cristo já havia sido proclamado, para não edificar sobre fundamento alheio. Isso aqui falou muito comigo hoje. Entendeu? Paulo falando assim, eu não quero pregar o Evangelho onde já foi pregado, para que eu não possa fundamentar algo em cima de que, ou seja, fundamento alheio. Às vezes a gente, o que falou comigo é o seguinte, né, que às vezes a gente quer ir atrás, pescar no aquário do outro, seria isso, entendeu? Ao invés de a gente ir até aqueles que ainda não estão dentro do aquário de alguém. Vocês entenderam o que eu falei, né? Entendeu? Às vezes a gente quer pescar dentro do aquário do outro, a gente quer roubar o peixe do aquário do outro. A gente quer fundamentar, a gente quer colocar a nossa doutrina, a nossa igreja ali em cima de alguém que já plantou algo ali, né? Mas Paulo, ele disse assim, não, eu quero que vocês me apoiam a eu pregar o Evangelho em lugar que ainda não foi pregado o Evangelho. Entendeu? Aí eu queria falar aqui, ó. Desse modo, esforcei-me por anunciar o Evangelho não onde Cristo já havia sido proclamado, para não edificar sobre fundamento alheio. Pelo contrário, como está escrito, aqueles a quem não foi anunciado ouvirão, e os que não ouviram entenderão, né? Até o versículo 23, né? E por isso que muitas vezes tenho sido impedido de chegar até vós. Ó, mas agora, não tendo mais o que me detenha nessas regiões, e tendo já muitos anos grande desejo de visitar-vos, eu o farei quando for à Espanha, pois espero ver-vos de passagem e ser encaminhado por vós para lá. Ó, e ser encaminhado por vós para lá, depois de experimentar um pouco da vossa companhia. Ele já fala assim, ó, contar. eu vou mandar a carta para vocês, entendeu? Eu vou passar aí com vocês, mas quando eu passar aí, eu já quero pegar a grana para ir para a Espanha. Exatamente. Então, o que a gente observa? Que ele era um cara extremamente inteligente. A gente aprende com isso. A obra de Deus, a obra missionária, ela precisa ser feita com inteligência, com estratégia. E a gente observa muito isso na vida de Paulo. Primeiro, ele é totalmente submisso à vontade de Deus. Né? Às vezes ele quer ir para um... A gente observa que às vezes ele quer, durante as jornadas, durante as viagens missionárias do apóstolo Paulo, a gente observa que houve um momento que ele queria ir para um lugar e Deus disse, não, tu tem que ir para esse, tu tem que ir para o outro lugar. Ele se submetia à vontade de Deus.
Mas também ele era um homem extremamente estrategista, inteligente. A gente observa que a forma como ele chega num lugar para pregar o evangelho, a forma como ele começa a pregar, a estratégia, o projeto, o planejamento que ele faz para ele chegar até ali, a gente observa que ele é extremamente estrategista, né, no que diz respeito à missão, à obra missionária, né? Para chegar na Espanha, ele tinha que chegar nos irmãos, aos romanos, ele tinha que chegar nos romanos, ele tinha que conhecer essa igreja, ele tinha que passar um tempinho lá. Claro que a carta, ele vai levar a parte doutrinária para a igreja, ele vai contribuir de várias formas para a edificação dessa igreja, para gerenciar alguns conflitos que estavam acontecendo dentro da igreja ali, né, por aquele grupo de irmãos gentios, aquele grupo de irmãos judeus, né, que eles estavam ali, tinha alguns assuntos, a gente vai ver isso mais para frente. Mas ele tinha um objetivo, tinha uma meta, que era chegar também até a Espanha. Bom, agora que a gente já falou um pouquinho sobre quando Paulo escreveu, onde Paulo escreveu, para quem, né? A gente vai falar agora um pouquinho sobre o tema central da carta aos Romanos. É interessante a gente falar sobre isso. Há alguns escritores, comentaristas bíblicos, que eles até chegam a dar um outro nome para a carta, né, aos Romanos. Né, eles chegam até chamar carinhosamente Romanos com um outro nome, mas a gente vai deixar para depois. Pastor, qual é o tema central de Romanos? Isso aqui pode também cair numa gincana, né? Perguntar qual é o tema central de Romanos. Ela se resume em uma palavra. Vocês se arriscariam dizer qual é o tema central da carta aos Romanos? Ó, vamos dar uma pista para vocês aqui. Ó. Paulo queria ir para a Espanha. Pregar o quê? Pregar o quê? Então qual é o tema central da carta aos Romanos? O Evangelho. Vamos ler aí Romanos capítulo 1, versículo 1, versículo 9, versículo 15 e também o 17. Tá? Romanos capítulo 1, versículo 1, ele vai dizer aqui, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Né? Versículo 9. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no Evangelho do seu Filho, tá? É minha testemunha de como sempre vos menciono. Né? Olha, primeiro ele fala que ele é separado para o Evangelho de Deus, agora ele fala que ele está aqui a serviço, né, de Deus no Evangelho do seu Filho. Versículo 15 e 17. De modo que, no que depender de mim, estou pronto para anunciar o quê? O Evangelho também a vocês que estão em Roma. Porque não me envergonho de quê? Do Evangelho. Né? Porque não envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Pois a justiça de Deus é revelada em quê? No Evangelho. Aqui está um detalhe importante para a nossa vida aqui, aplicando para nós aqui. Muitas vezes nós queremos pregar para alguém, mas nós queremos começar falando, não estou dizendo que aqui a guarda do sábado não seja importante, não estou dizendo que aqui a abstinência não é importante, não estou dizendo aqui que se vestir bem não é importante, mas às vezes a gente começa pelo caminho errado. A gente quer primeiramente consertar a vestimenta da pessoa, a gente quer consertar o corte de cabelo, a gente quer consertar o modo de falar, a gente quer os hábitos alimentares, entendeu?
Só que o que liberta a pessoa é o evangelho. A gente tem que pregar o evangelho. Entendeu? Depois que o evangelho entra na mente da pessoa, aqui o Espírito ele se responsabiliza por essa parte. A nossa missão é pregar o evangelho, é apresentar Jesus. É apresentar Jesus. É por isso que eu falei para vocês que essa palavra evangelho aqui, ela não é só uma boas novas. Se você ler depois, na outra quarta-feira a gente vai ler, ele diz que esse evangelho estava prometido desde o princípio. Ou seja, então ele não é só uma boa nova, uma boa notícia, ele é uma pessoa. E essa pessoa é o próprio Cristo. Entendeu? Então, quando Paulo ele fala assim, eu não me envergonho do evangelho, ele está falando assim, eu não me envergonho de Cristo. Eu não me envergonho de Jesus, porque ele é o poder de Deus. Entendeu? Porque ele é o poder de Deus. E agora então faz sentido para a igreja de Roma. Pergunta assim, que evangelho tu vai pregar? Não, vou pregar Cristo à Espanha. Ah, se é Cristo, então a gente vai apoiar você. Entendeu? Agora, se for outro evangelho, não tem como apoiar você. Mas se for Cristo, por que eles apoiam se for Cristo? Porque eles foram libertos numa pregação cristocêntrica de Pedro em Atos. Entendeu? Eles entendem que Cristo é o poder de Deus. Então, o tema central da carta aos Romanos é o evangelho, é a pessoa de Jesus. Tá, irmãos? Se o tema de Romanos é o evangelho, como é que Paulo apresenta esse evangelho? Pastor, como é que Paulo vai apresentar esse evangelho aí? Bom, a carta, aqui que a gente começa aqui a ter uma dimensão da carta, né? Como é que Paulo ele divide esse conteúdo dentro desses 16 capítulos aqui que tem dentro do livro de Romanos? Quando a gente pega do capítulo 1 até o capítulo 3, versículo 20, Paulo ele vai apresentar, primeiramente ele vai dizer que todos os homens são pecadores e que precisam do evangelho. Então ele apresenta, na próxima quarta-feira a gente vai ver que Paulo se apresenta, ele fala da origem da mensagem, ele fala o que é o evangelho. Aí, depois que ele fala o que é o evangelho, aí ele vai dizer que todos os homens são pecadores, mas ao mesmo tempo que ele como diz o pastor Lima, né, ele enfia a faca embaixo da bexiga, e ao mesmo tempo ele dá a solução. Ele vai dizer que Deus tem um plano, problema, ele mostra a situação, mas ele mostra a solução. Então ele diz que todos os homens são pecadores, mas ao mesmo tempo ele fala que Deus, né, por meio de Jesus Cristo, apresentou um plano de salvação, a justificação. Então você vai ter aqui, Paulo vai falar sobre que todos são pecadores, entendeu? De Romanos 1 até o Romanos 3:20. Depois, de Romanos 3:21 até 5:25, Paulo vai falar sobre o plano de Deus, que é a justificação, pelo meio de quem o homem pode ser justificado. No capítulo 6, no capítulo 8, Paulo agora ele vai dizer que essa pessoa que é pecadora, que era pecadora, que entendeu, que foi salva pelo plano de Deus, e que agora é um recém-convertido, ele vai dizer de como essa pessoa ela deve viver uma vida frutífera. É interessante isso aqui, ó. Como ele deve vencer agora a carne através do Espírito. A gente vai entender agora aqui aquele embate que a gente tem, né? Qual é a função da lei na nossa vida, né? Qual é a função da graça na nossa vida? Será que a lei foi abolida ou se ela existe para a gente aí, entendeu? Então a gente vai ver no capítulo 6 e capítulo 8. Paulo vai falar sobre essa vida de viver no Espírito, né? Já no capítulo 9 até o 11, Paulo já vai fazer aqui um paralelo, né, entre a igreja e também Israel, né, sobre as promessas de Deus para Israel e sobre a igreja. Já no capítulo 12 até 16, já é doutrina prática, entendeu? Paulo vai falar sobre conceitos práticos para a nossa vida. Então nós temos aqui, todo um passo a passo, né? Mostra que você é pecador, mostra agora a justificação, né? Depois ele fala assim, uma vez você justificado, agora como você deve viver como um recém-convertido, né? Como é que você se encaixa aqui na videira verdadeira, no sentido de se Israel perdeu aqui as promessas de Deus, ou se nós fazemos parte desse povo chamado de povo de Israel. E agora a gente, como um cristão maduro, como devemos viver? É por isso que ela é uma carta magnífica,
Eu falei que a gente estava estudando aqui Apocalipse, eu disse que Romanos, desse capítulo 1 até o capítulo 5, ele vai tirar a nossa roupa, vai deixar a gente nu, entendeu? Ele vai descascar a gente, ele vai confrontar a gente. Aí depois ele vai começar a vestir novamente isso. Vai começar a vestir a gente já a partir do capítulo 6 e capítulo 8. Assim, ó, como você vai viver agora, você como recém-convertido, como vencer o mal, como vencer o pecado, como vencer a carne através da força do Espírito. Isso aqui é interessante, entendeu? Para a nossa vida, né? Então, dessa forma que Paulo ele explica o Evangelho na carta aos Romanos. O pastor já acabou dando aí um panorama já para gente do que vai vir por aí, né? Os grupos de capítulos, o que a gente vai estar aprofundando em cada grupo desses daí. E alguma vez, eu tenho certeza que algum de nós já ouviu alguém dizer assim, eu tenho dificuldade para me evangelizar. Né? Possivelmente alguém já tenha falado, ou alguém tenha dito, eu não sei o que eu vou falar para as pessoas. O que eu vou falar para as pessoas? Eu não sei o que eu vou falar. Interessante o livro de Romanos, né, pastor? A dica aqui seria ler o livro de Romanos. Que aí a gente tem, Paulo ele faz o passo a passo, né? Como disse a irmã Jarilene um dia desse, dá até vontade de aceitar Jesus novamente. Que ele faz todo um passo a passo, realmente mostrando quem somos, mostra a solução, e ele vai realmente fazer isso nos detalhes. E é o que muitas vezes a gente precisa pregar para as pessoas. Então fica a dica, se você ainda não leu o livro de Romanos, leia. Se você tem o desejo de pregar a palavra de Deus, é um chamado para todos nós, né, que nós precisamos cumprir. É importante a gente ler cuidadosamente, buscar a direção do Espírito Santo. Nós estamos chegando aqui já finalizando praticamente o nosso estudo introdutório da Carta aos Romanos. Acredito que de tudo que a gente já falou um pouquinho aqui, vocês já foram convencidos, eu espero que vocês sejam convencidos da importância desse livro, dessa carta, para a igreja, para a vida de cada um de nós, para a nossa edificação, para o nosso conhecimento. Mas eu gostaria que o pastor aqui falasse para a gente, por que, pastor, é importante a igreja estudar esta carta? Qual a importância disso para a vida da igreja? Bom, vamos lá responder essa pergunta, né? Mas por que devo estudar Romanos? Já que a gente iniciou com o versículo 1, do capítulo 1, onde vai falar que o Evangelho é de Deus, né? E foi separado para o Evangelho de Deus, né? Então, em primeiro lugar aqui, se eu tivesse que lhe dar uma razão, seria para ter um entendimento mais claro de que é o Evangelho. Essa é a primeira razão. Quer saber o que é o Evangelho puro e simples? Leia Romanos, estuda Romanos, né? Porque Romanos ele nos apresenta o Evangelho claro e sistemático, entendeu? O Evangelho claro e sistemático. Em segundo lugar, porque o Evangelho, ou seja, essa mensagem, ela não é de Paulo, ela vem de Deus. Ele foi separado por Evangelho dele. Então a palavra é de Deus, né? Em segundo lugar, irmãos, o Evangelho vai falar sobre a redenção e sobre a cruz, entendeu? E vai falar que Deus está redimindo todas as coisas através do Evangelho, através da morte de Jesus na cruz, né? Em terceiro lugar, porque o Evangelho ele precisa ser expandido por Deus, né? E ele está interessado que o Evangelho se expanda até os confins da terra. E aí aqui, eu cito aqui uma palavra do pastor Hernandes, que ele fala assim, Paulo deixa claro que ele não é a fonte do Evangelho, mas é apenas o seu arauto. E aqui, aplicando para a nossa vida, como o presbítero nos falou, muitas vezes nós perguntamos, né, o que eu vou pregar? Ou eu tenho vergonha de pregar. Só que quando você fala de você mesmo, ou você conta uma história sua mesma, para tentar convencer alguém, aqui não tem autoridade nenhuma.
Mas quando você fala da Bíblia, quando você fala de Jesus, quando você fala do Evangelho, a autoridade não está em você, está nas palavras que você prega. Então, assim, queira a pessoa ouvir ou não queira, entendeu? Você, a palavra de Deus, ela mesma se auto-justifica, ela mesma tem autoridade em si. Ela não precisa de mim para ter autoridade, porque ela é a maior autoridade. Entendeu? Ela não precisa de mim para ser a palavra dela, ela já é a palavra de Deus. Então, ele fala que, Paulo deixa claro que ele não é a fonte do Evangelho, né? Mas é apenas o arauto. O apóstolo não é a fonte da mensagem, mas é apenas um seu canal. Ele não cria a mensagem, ele apenas transmite. O Evangelho não vem de homem, mas vem de Deus. Sua origem não está na terra, mas no céu. O Evangelho não é fruto da lucubração humana, mas da revelação divina. Da revelação divina. É por isso que Paulo fala assim: eu não me envergonho desse conteúdo aqui. Eu não me envergonho de Cristo. Entendeu? Porque Ele é o poder. E aqui para vocês, apenas duas coisas, né? Dois homens muito importantes na história: Martinho Lutero e Agostinho. Já ouviram falar sobre esses dois homens? Martinho Lutero e Agostinho? Martinho Lutero, ele era um monge agostiniano. Ele era um monge agostiniano, né? Ele viveu no ano 1483 a 1546. E ele tinha aquele embate dentro da Igreja Católica, que era ensinado que a salvação era alcançada através das obras. Entendeu? Que a salvação era alcançada através daquilo que você fazia, mas não através da fé. E Paulo vai citar a expressão de Abacuque, que Abacuque diz que o justo viverá pela fé. E Paulo vai citar isso, de o justo viverá de fé em fé. E quando Martinho Lutero estava lendo a Bíblia dele dentro ali do mosteiro, ele leu Romanos capítulo 1, versículo 17. O que está escrito em Romanos 1, versículo 17? Pois a justiça de Deus se revela no Evangelho, e de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Não é que nós, a partir de agora que a gente crê em Jesus, a gente não vai mais trabalhar. Não é isso. A gente vai viver só de fé. Eu lembro que a minha mãe, uma vez, ela entendia assim: eu não vou mais trabalhar porque agora eu sou crente, né? E agora eu vou viver pela fé. Mas a ideia não é essa. Essa ideia aqui é uma fé que você aceitou Jesus. Vou falar aqui da minha vida aqui, né? Eu aceitei Jesus, eu vim assim mesmo entender o Evangelho, entender que era Jesus em 2010, 2011. Então lá eu tenho fé. Só que aí, de lá para cá, eu venho caminhando de fé em fé. Ou seja, a minha fé, todos os dias, ela está alicerçada em Jesus. Entendeu? Por isso que o justo viverá de fé em fé. Outro exemplo, Agostinho. Agostinho, irmãos, ele era um cara depravado. Agostinho era um cara depravado. Ele gostava muito de sexo ilícito, né? Inclusive, na história, tinha um amigo dele que era seu xará. Era o nome. Que era o Alípio, né? Olha só que interessante aqui, ó. Agostinho viveu de forma devassa, entregue às paixões carnais, prisioneiro do sexo ilícito e, ao mesmo tempo, objeto de orações da sua mãe Mônica. O cara era perdido, entendeu? No pecado, mas a mãe dele orava por ele. Presta atenção aqui, ó. Sua mãe, até que se assentou a chorar no jardim de seu amigo Alípio. De seu amigo Alípio. Quase persuadido a começar a vida nova, mas sem chegar à resolução final de romper com a vida que levava, ali sentado ouviu uma criança cantar numa casa vizinha uma música: pegue e lê, pegue e lê. 2 vezes, né? Eu não sei que palavra isso aqui, né? Seria tole, leg, né? Seria pegue e lê, pegue e lê. Ao tomar o manuscrito, ou seja, a Bíblia da época deles,
do amigo que estava ao seu lado, seus olhos caíram nesta passagem. Aí eu quero que vocês leiam comigo aí, se não me falha a memória, é Romanos capítulo 13, 13. 14, né? 13 e 14, né? Vamos conferir aí? É isso mesmo, 13 e 14, ó. Vivamos de modo decente, como quem vive de dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação, não em discórdias e invejas, mas reverti-vos do Senhor Jesus Cristo, e não fiqueis pensando em como entender os desejos da carne. Aí foi uma pancada, né? Uma pancada nele. Aí, a gente tem que admitir que é Deus que fala aqui, não tem jeito. Entendeu? Ou seja, Deus confronta ele, né? Ele vivia essa vida depravada e Deus usa essa criança e fala, pega e lê, pega e lê. E quando ele vai abrir o manuscrito, ele abre justamente em Romanos 13, 13 e 14. E justamente Deus vai falar com ele, com aquilo que ele estava precisando ouvir, entendeu? Né? E ele vai falar com ele, né, que não era mais, né, para vivamos de modo decente como quem vive de dia. Ou seja, de dia, ou seja, todo mundo vê o que você faz. Entendeu? À noite, no escuro, ele não sabe se você está fazendo certo ou fazendo errado. Aí ele fala, vive de dia, ó. Não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação, não em discórdia e inveja, mas revesti-vos de quem? Revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e não fiqueis pensando em como entender os desejos da carne. Às vezes não fica pensando em querer entender assim, os nossos desejos, por que eu estou desejando isso aqui? Né? Mas ele fala revesti-vos de Jesus Cristo. Ou seja, pensar em Cristo. Entendeu? Pensar em Cristo. Tá, irmãos? Então, o nosso desafio aqui, né, como igreja, é a gente ler a carta de Romanos, orarmos para que essa carta possa, né, ela transforme a nossa vida e venha impactar também a nossa vida. Né? Não é que ela não possa, né, porque ela pode fazer, porque ela é a palavra de Deus, né, que ela venha transformar a nossa vida, impactar a nossa vida, né, como já tem acontecido na história, como eu falei aqui na vida de Martinho Lutero e também de Agostinho, tá, irmãos? E seja um momento aqui importante que a maioria dos comentaristas também fala que os grandes avivamentos que tiveram na história da igreja, eles começaram a ler a carta aos Romanos. A carta dos Romanos. Amém, queridos? Vamos colocar em pé, então?